pessoal, vamos agora para a terceira parte da videoaula sobre a independência dos Estados Unidos, que aconteceu, só lembrando, 1776. Foi o primeiro grande país aqui da América, não, na verdade foi o primeiro país da América a conseguir se libertar da sua metrópole lá e se tornar um país independente na América toda, né? Que eu já falei como é que ela foi colonizada e tal. Então, ele foi o primeiro grande, e ele incentivou os outros, né? O Brasil, por exemplo, teve 1822, ó, 76 até 20 dá o quê? Deixa eu fazer a conta rápida aqui. Dá 24, o Brasil foi 24 mais 22, 46 anos depois. Teve países que foi até antes, assim, o Haiti foi logo em seguida, dos Estados Unidos, em 1810 já começou, em 1816, se eu não me engano, foi a Argentina, e todos eles foram mais ou menos desse período, né? E aí, gente, vamos lá, ó. Eu vou falar pra vocês aqui, ó, interessante, eu tinha falado da bandeira americana naquela outra videoaula. Aqui, ó, vocês podem ver, essa foi a primeira bandeira americana. Ó, as 13 listas que simbolizam as 13 colônias americanas, que eu falei, né, que deram início aos Estados Unidos. E aqui, ao invés de 50 estrelas, tem 13 estrelas que simbolizam as 13 colônias, as 13 primeiras, né? Vamos lá, gente. Então, o que aconteceu? Eu tinha falado pra vocês, deixa eu só colocar aqui uma outra coisa interessante. Só um minutinho. Eu tinha dito pra vocês que os Estados Unidos, eles começaram aqui nas 13 colônias, né? Essa parte aqui era uma terra que ficavam os índios, os vários tribos indígenas aqui do norte, né? E aí o que acontecia? A Inglaterra, ela comprava peles de animais. O que dava dinheiro nessa parte aqui, ó, na verdade, tem até um filme do Leonardo DiCaprio que fala disso aqui, eu não lembro agora, mas depois eu falo pra vocês. Que fala disso. Os índios caçavam ursos, lobos, lontras, um monte de coisa e vendiam as peles para os ingleses. Que depois eles faziam. Naquela época eles não estavam nem aí, né? Usava casaco de pele e não estavam nem aí. E vendiam. E os ingleses não queriam que os colonos ingleses, os futuros americanos, ou estadunidenses, que é o nome mais apropriado, como eu falei, né? Invadissem essas terras aqui, porque senão os índios iam começar a dar problema. E aí eles estavam nem aí, foram pra lá, né? Começaram aí e não estavam nem aí. Mas esse não foi o problema não. O problema maior foi o seguinte. Esses caras, como eu disse pra vocês, em relação ao Brasil colônia, eles tinham mais autonomia. Só pra lembrar, talvez as pessoas não saibam muito bem o que significa essa palavra autonomia. É importante falar. Autonomia é o seguinte, vocês que são novinhos, vocês não têm autonomia pra sair e voltar à noite. Não têm autonomia. Espero que não tenham autonomia ainda, né? Vocês vão ter mais autonomia para ter a vida de vocês lá para os 18 anos, aí vocês vão ter autonomia, vocês vão poder fazer o que vocês quiserem, porque vocês têm mais autonomia, cada vez mais. Então autonomia significa isso, você não depender de alguém, você pode fazer. Então essas 13 colônias tinham em relação ao Brasil muito mais autonomia que o Brasil. O Brasil, por exemplo, como eu disse, não poderia ter indústria, aqui tinha indústria. O Brasil não podia ter jornal. Aí você vai falar, por que não pode ter jornal? Porque de repente alguém começa a falar mal de Portugal, mal da metrópole, e aí fica difícil, né? Já parou para pensar nisso? E por que não podia ter indústria no Brasil? Porque aqui a gente ia ter que comprar tudo dos caras. Então logo, Portugal não deixava. Mas aqui, nas 13 colônias inglesas da América, que viria a ser os Estados Unidos, eles podiam fazer isso. Eles tinham uma autonomia muito maior que a colônia de exploração que era o Brasil. Ó, e aí o que acontece? A França, vocês viram que tinha um conflito aqui, ó, entre França e Inglaterra, eles vinham brigando aqui, e também vinham brigando em outros lugares, porque eram as duas potências mundiais. Hoje é mais ou menos os Estados Unidos e a China, naquele período as duas potências mundiais eram a Inglaterra e a França. Eram os dois países mais as potências, né? Então, como eu estava dizendo para vocês, olha só, eles viviam guerreando inclusive aqui, e aqui houve a Guerra dos 7 Anos. Essa Guerra dos 7 Anos aqui, o que aconteceu? Como disse, os 7 anos, né? Era uma luta entre Inglaterra e França, também aconteceu em outros lugares também, né? Mas aqui principalmente. E o que aconteceu? Toda a guerra, gente, é importante a gente enfatizar isso, né? Eu já falei isso várias vezes nas aulas, as guerras, elas geram muito gasto.
Então, ela tem que levar o cara para algum lugar para ele ter um lucro. E essa guerra teve muito gasto. A coroa, a Inglaterra, ganhou a guerra acabou ganhando a guerra da França. Porém, o que acontece? Ela ganhou a guerra da França, mas ela ficou assim, endividada. A Inglaterra se endividou muito. O que o rei da Inglaterra, o rei George, fez nesse período para tentar? Falou, tem que cobrar mais imposto. Lembra que eu falei que eles cobravam poucos impostos e davam autonomia para esses colonos aqui? A partir de agora não, gente. Ó, o que aconteceu? Primeiro, eles já começaram a criar uma lei, que é a lei do açúcar. O que é a lei do açúcar? Ó, os americanos, eles vinham aqui no Caribe, aqui, ó, onde plantava bastante cana, onde dá cana, né? E compravam melaço, vinham aqui e faziam o rum, a partir do melaço da cana, né? E aí eles ganhavam dinheiro fazendo isso. Aí a Inglaterra chegou e falou assim, ó, não, só uma companhia da inglesa podia fazer isso, mas ninguém. Não, desculpa. Eles só poderiam comprar das colônias inglesas que ficavam aqui embaixo, não das outras colônias que vendiam mais barato. Só daí os colonos americanos ficaram pé da vida com o rei. Aí depois, para complicar mais, eles fizeram outra coisa. Se você fosse publicar uma revista, que lá podia, né, uma revista, um jornal, qualquer coisa, tinha que dar um selo. E esse selo era tipo um imposto, né? E aí os caras já ficaram bravos também, né? Porque, pô, aí não vai ficar muito caro as coisas aqui. E aí, pra piorar ainda, essa companhia, aí sim é uma companhia que comerciava o chá. O chá preto é sempre muito utilizado pelos ingleses, né? E nessa época também, tipo, quase que deu café pra gente, né? Eles consomem café também. Mas veja só, esse chá que dava muito dinheiro no comércio também começou a ser taxado. Aí os colonos começaram a ficar bravos. Começaram a ficar bravos. Aí o que aconteceu? Teve um dia que esses colonos pegaram, se vestiram de índios, uma tribo guerreira que tinha lá. E aí eles chegaram no porto de Boston e pegaram todo o carregamento de chá e jogaram no mar. Esse carregamento aí ficou caro, né? O negócio que os caras fizeram. E os caras descobriram que eram colonos americanos, não índios. O rei George ficou pé da vida, o rei da Inglaterra, e aí ele declarou a lei intoleráveis. O que é essas leis intoleráveis? Várias coisas. Entre elas era o seguinte, eles ocuparam Massachusetts, vem aqui, ó, ocupou, os ingleses ficaram aqui, ó, tropas ingleses ficaram aqui. Aí depois, eles falaram assim, toda vez que um exército inglês quiser se hospedar, vocês vão ter que dar hospedagem pro inglês. Os caras já começaram a ficar bravos. Aí, gente, começou a ficar várias coisas assim, e também ocuparam o porto de Boston, né, que eu já falei. E aí, como eu disse pra vocês, os colonos americanos começaram a falar, poxa vida, assim não dá, né? Fizeram o primeiro congresso da Filadélfia. Juntaram todos os caras que tinham dinheiro, os poderosos lá, e aí eles fizeram o quê? Eles pegaram e falaram assim, ó, mandaram uma carta pro rei George e falaram assim, ó, nós queremos que você pare de não cobrar tanto imposto da gente. O rei, nem aí pros caras. Depois, logo um tempo depois, fizeram o segundo congresso da Filadélfia. E o rei, na verdade, né, o segundo congresso da Filadélfia foi diferente. Os caras já declararam a independência. Em 1776, Thomas Jefferson escreveu a Declaração de Independência dos Estados Unidos. No próximo vídeo a gente continua esse aqui, gente.